formato semelhante a um feijãozinho, né? No geral. Por quê? Tem espécies que o formato muda um pouco. Ou ele é mais fechado, ou ele é lobulado, ou ele é mais compridão, tá? E que, neste formato, o corte ele tem regiões. Tem a região cortical, tem a região medular e tem a região pélvica, beleza? E é importante a gente saber que em cada uma dessas regiões eu tenho obrigatoriamente estruturas histológicas, tá? Então é bom a gente saber isso porque numa análise macroscópica eu sei o que pode estar acometido dessa estrutura anatômica e eu consigo sugerir algumas possibilidades de diagnóstico, tá? Outra coisa que a gente tem que lembrar do rim é que a irrigação dele ela é setorizada. Então vem a ramificação da artéria e da veia renal e ela vai ramificando em áreas piramidais. E isso é muito bom, porque vai que porventura vem um êmbolo séptico para cá, ou eu tenho estenose dessa artériazinha e aí tem isquemia. Eu vou ter perda em a funcionalidade só daquela regiãozinha ali, o resto todo do meu rim funcional, tá? Ok? Então, quando a gente vê áreas de lesão, normalmente essas áreas de lesão, seja por processo inflamatório ou por baixa demanda de oxigênio, a gente vê uma área de lesão piramidal localizada, tá? Função do rim, além de produzir xixi, liberando um monte de coisa tóxica, todo mundo está cansado de saber, também é responsável pela homeostase, equilíbrio hidroelítico, junto da pressão arterial, como sistema RA, renina, angiotensina, aldosterona. E a gente viu isso no início do cardio. Então é para você ver, é óbvio que todo o meu corpo funciona em equilíbrio se eu tenho os meus sistemas trabalhando em conjunto. Mas esses três primeiros que a gente está vendo, pulmão, coração e rim, eles têm uma intimidade funcional. Um deles falhando é questão de tempo no outro começar. Tá? Se não tem controle da pressão, não tem controle da volemia, como é que eu vou ter manutenção de débito cardíaco, sangue chegando em quantidade, eu já vou ter alterações anatômicas que isso vai atrapalhar a oxigenação do sistema. Beleza? Participa da gliconeogênese, assim como participa de reabsorção de proteína. Lá no glomérulo, que é por onde chega o sangue para filtrar, é impermeável a macromoléculas. Por quê? É o emaranhado de vasinho. Vasinho é uma célula achatadinha, tem coladinho uma na outra. Ponto. Então não é para passar entre eles glicose e nem proteína. Então na hora que eu estou tendo perda de glicose no sangue, que eu tenho glicemia alta, hiperglicemia, não pode se manter elevado, então vai ter que ter uma perda, vai por aqui. Mas o meu rim é programado para não perder. Então ele vai absorver isso daí. E vai acumular onde? No citoplasma das células. Da célula do túbulo contornado proximal. Para depois realocar isso de novo na corrente sanguínea. Então ele participa da renovação de glicose. Tá? Produz e secreta um monte de coisa. Não é só xixi. Produz pelo menos 3 hormônios importantíssimos. Eritropoetina, que vai estimular a medula óssea a produzir todas as células. Trombopoetina, produção de plaquetas. Vitamina D, que em ação conjunta de raio ultravioleta na pele e metabolismo hepático, se ativa, e aí a gente tem as funções da vitamina D que a gente já viu. Porque ele produz a forma inativada, então precisa do sol. O comprimidinho que a gente toma já é o ativado, é o D3, tá? Que a gente chama de calciferol. Ok? Prostaglandina, que participa ativamente das vias de processo inflamatório fisiológico. É o que vai ativar a via COX. Se a
inflamatório tranquilo. Beleza? E óbvio, excreção de várias coisas prejudiciais, principalmente compostos nitrogenados, ureia. Então aqui, ó, é o que eu estou falando para vocês sobre as regiões anatômicas do rim. Então, ó, aqui está meu rim, um cortezinho ali piramidal, região cortical, região medular e lá embaixo região pélvica. Histologicamente falando, o que compõe isso daí? Aqui, ó, região cortical. Eu tenho meus glomérulos, que é onde vai começar o filtrado, entra pela arteríola aferente, passa, absorve, cai lá na membrana mesangial, que vai para o túbulo, e o que eu não preciso de excretar, volta aqui pela arteríola eferente. E é exatamente essa junção aqui, ó, arteríola aferente, com a porção do túbulo contornado distal, que ativa o RAA. Ali é o aparelho justaglomerular. E ali é sensível a baixa oxigenação e baixo volume de sangue que está chegando aqui. Então vai liberar a renina é absorvida pelo sangue e ela vai fazer toda aquela cascata toda dela, tentando corrigir o quê? A quantidade de sangue mantendo uma pressão. Ok? Então aqui vem o glomérulo, que sai ali do túbulo contornado proximal, desce aqui na alça de Rayleigh, sobe o túbulo contornado distal e vai ser demandado todo no ducto coletor. Então olha a importância de eu saber o que está lá no córtex, o que está na medula. Se eu vejo pontinhos brancos ou avermelhados no córtex, o que está lesionado lá? Glomérulo. Se eu estou tendo perda de proteína, se eu estou tendo perda de glicose na urina, aonde que é a lesão? Glomérulo. Que ele é impermeável. Então a importância disso. Cada uma dessas regiões tem uma sua função. Então lá, o glomérulo é o início do filtrado, é o início da produção de xixi da urina. Impermeável a macromoléculas, que é glicose, proteínas, todo. O túbulo contornado proximal, que já é o tubinho que sai logo ali da membrana mesangial, reabsorve sódio, albumina, glicose e água. Quando? Quando há necessidade. Então, na hora que o RA ativou, aqui começa a absorver isso. Aumentando o quê? Se eu estou tendo perda disso, é aqui que ele vai, opa, você não vai vazar não. Tá? E faz reciclagem do bicarbonato de sódio. Se o pH do meu sangue está baixo, absorve o bicarbonato para neutralizar. Se o pH do meu sangue está alcalino, libera o bicarbonato para neutralizar. Beleza? A alça de Rayleigh absorve normalmente sal. Depois do sal, absorve o quê? E é aqui no túbulo distal que eu tenho a ação do hormônio antidiurético quando é raro, ativo. Se é para ficar mais tempo aí, a urina armazenada para absorver maior quantidade de água, então é aqui que não pode. Por quê? Daqui vai direto para o ducto coletor, que é só para excretar os ureteres, bexiga e meio externo. Qual a função do agregado? Hormônio antidiurético. Hormônio antidiurético. Não permitir mixar. Tá? O sistema RA vai ativar a liberação dele lá no córtex daqui. Então, olha só como é importante a gente ter o conhecimento dessas regiões, do que compõe microscopicamente falando, histologicamente falando, e qual é a função de cada uma delas. E sendo assim, na nossa medicina, é um monte de espécies, anatomias diferentes, a gente tem que saber o que é fisiológico, o que é anatômico e o que não é anatômico. Tá? Então, por que gatos
problemas urinários. Você quase não viu eu falar de problema respiratório. Você quase não viu eu falar de problema cardíaco. O problema de gato é aqui. Anatomicamente, ele é um animal do deserto. Animal do deserto não tem água. Se não tem água, não é comportamento dele beber água. E na vida livre é um animal que não come todo dia. Aí o que a gente fez? Domesticou e puxa de ração com a proteína lá em cima, mineral lá em cima, aminoácido que deixa o bicho doido, porque o que tem lá no Red Bull? Taurina. O que tem na ração de gato? Muita taurina. Aí eu fico pensando, será que o gato é atentado mesmo? É a gente que taca Red Bull neles? É sério. Será que ele realmente sabe aquele tanto de proteína? Beber água. Proteína mineral sem ter água para vazar, para diluir, não. Mas as rações, elas não são, bem, ou deveriam ser, né? As composições não são feitas por veterinários? Sim. Mas me explica. Como é que tem tanto problema na vida? Não tem, não. Eu não como comida seca, é extremamente molhado. Então a gente tem que ter consciência da cor, do formato, do posicionamento da órgão duplo. A relação córtico-medular. O córtex sempre vai ser mais delgado que a região medular. Sempre pode variar um pouquinho, mas sempre. Nos equinos, o glomérulo é visível, você vê ele um pouquinho aprofundado, mais marcado. Tá? E o formato deles. Então, assim, o rim de gato é um rim amarelo, pálido. E é fisiológico. Em cão, pequeno ruminante, bovino, equino, no bovino, ele é todo lobular. O do suíno é um pouco mais pálido que dessas espécies, mas não tão amarelo como o do gato. Ele é um pouco mais estirado. Ele é quase cilíndrico. A curva dele é bem estreita. E a gente também vê glomérulo. Então, olha a importância da gente saber. Ou seja, no caso dos grandes felinos, ela também tem uma coloração mais avermelhada. Pálida também? Então, você comentou da vida selvagem, que é em vida livre, perdão, é diferente, né? Não, Por isso que eu mas peguei aí é questão anatômica. grande, né? Aí é questão anatômica. Entendeu? A palidez dele é questão anatômica. O rim direito, ele é sempre mais cranial que o esquerdo. Pode ser por a compressão do estômago, do pâncreas. E às vezes ele tem a maior probabilidade de sofrer algumas questões de obstrução. Se o rim não separou, isso vai dar alteração de função congênita. E algumas alterações de desenvolvimento podem acontecer exatamente correlacionadas a essas características, né, que não estão mantidas. O rim fundido, não dividiu. Ele está aqui no meião, posicionalmente. A posição dele é anatômica? Não. Não tem um monte de alça intestinal, um monte de coisa que está comprimindo o rim, que está comprimindo os ureteres. Vai ter uma vazão fisiológica da urina? A urina vai ficar acumulada. E vai comprimindo, dilatando. Eu posso ter aplasia ou hipoplasia. Rins de tamanho pequenininhos, que não maturaram o suficiente. Ou um deles não formou. É vital? É. Se a gente tiver alguns controles, principalmente alimentares, uma boa ingestão de água, mantém. Um consegue manter a função. Agora, a aplasia bilateral é incompatível com a vida. Às vezes um rim hipoplásico
Agora, o rim displásico, não. Ele não tem aquelas estruturas histológicas. Como que ele vai fazer as funções? De produzir renina, de liberar renina, de absorver sódio, sal, água, proteína, glicose, enfim. Não tem como. Porque o rim displásico, ele é o quê? Completamente alterado. Displasia coxofemoral. Eu tenho alterações anatômicas. Aqui não tem glomérulo suficiente. Não tem túbulo suficiente. A maior parte desse rim é tecido fibroso ou é tecido cartilaginoso. Que função isso tem? Normalmente, doenças de clono genético, né? Cruzamentos consanguíneos, e tem uma boa reportagem disso de animais clonados. Ectopia é o posicionamento. O rim fundido não está fora da sua posição. Pode obstruir o quê? A demanda dos ureteres. O rim está aqui, o ureter faz isso. Por que será? Para não ter compressão central. Ele vai atrofiando, como tudo no organismo, vai diminuindo de tamanho, né? Vai perdendo capacidade de produção de energia. Se não tem capacidade de produção de energia, também vai diminuindo o quê? Elas dentro da célula, eles vão diminuindo, fisiológico, tá? E faz hipertrofia quando a demanda de metabolismo é maior. As células aumentam de tamanho. Ok? E algumas raças específicas de animais, como o gato persa, têm doença congênita com evolução das cistos renais. Pode ser uma coisa isolada, pode ser uma resposta ao processo inflamatório, alguma demanda degenerativa, mas os persas ou cruzamentos com persa normalmente têm a doença do rim policístico, mais conhecida como PPK. Beleza? Então aqui só algumas imagens, tá? Rim de gato e de cachorro. Corpo e formato fisiológicos. Beleza? Aqui não tem o osso, aplasia unilateral e lateral. Hipoplasia unilateral. Por que do lado esquerdo? O do lado esquerdo é o que matura mais retardadamente falando. Então essas alterações congênitas normalmente acontecem no esquerdo. Tá? O direito não. Tanto que o direito é um pouco mais para cima, justamente por ter maturação prévia. Aqui ele está encistado, mas esses cistos não são doença cística. Eu tenho um rim fundido, que em vez de lateralizar, ele está centralizado na cavidade abdominal, e por isso tem dificuldade de excreção, fazendo acúmulo de urina. O que a gente chama de hidronefrose. Por que nefrose? Porque vai perdendo tecido renal. Aqui é só cápsula. Não tem córneas, não tem medula renal aqui. Não tem glomérulo, não tem túbulo aqui. Tá? Esse é a doença do rim policístico. Que também tem em humanos. E normalmente, fator hereditário também não tem parente. Não tem o néfron. O néfron. Glomérulo, túbulo contornado proximal, alça de Henle, túbulo contornado distal, tudo coletor. Isso é o néfron, a unidade funcional do rim. São milhares